Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício do PET de Física, do primeiro ano, semana 2. Espero contribuir com os estudos de vocês. Estou deixando alguns meios de comunicação, caso queiram entrar em contato comigo por eles. Vou fazer um convite a vocês para deixar os comentários no vídeo, sugestões, perguntas, estou à disposição de vocês, ok? O assunto, pessoal, do PET de Física do primeiro ano, semana 2, é sobre espectro eletromagnético. Então, como eu disse, PET Física, primeiro ano, semana 2. O assunto aí é sobre o espectro eletromagnético. Eles colocaram para vocês aí uma definição, né, que o espectro eletromagnético é o conjunto formado pelos tipos de ondas eletromagnéticos, é chamado de espectro eletromagnético. Ou seja, falando em outras palavras, falando de uma maneira mais simples, o espectro eletromagnético é o conjunto de todas as faixas de energia que são capazes de se propagar sem a necessidade de um meio material. São ondas que conseguem se propagar no espaço sem a necessidade de um meio material. Então, todas essas energias, todas essas frequências que conseguem se propagar sem a necessidade de um meio material são classificadas como ondas eletromagnéticas. Nós temos ondas de rádio, TV, radar, a luz solar, raio-x, radiação nuclear. Todas essas energias elas são chamadas de eletromagnéticas. E o interessante observar é o seguinte, que, por exemplo, as ondas de rádio elas têm um tamanho, né, um comprimento de onda muito grande. Já a radiação nuclear, por exemplo, ela tem um comprimento de onda muito pequeno. E é justamente essa diferença entre os comprimentos de onda que vai fazer com que essa energia ela seja mais penetrante ou menos penetrante, uma energia mais intensa ou menos intensa, ok? Então, por exemplo, as ondas de rádio elas têm um comprimento de onda muito grande, já a radiação nuclear tem um comprimento de onda muito pequeno. Nós temos uma faixa visível nesse espectro, né, que é a faixa onde nós conseguimos detectar as 7 cores, né, do arco-íris, por exemplo. Ali aquela faixa, os nossos olhos são capazes de detectar, de sentir, de enxergar aquela faixa visível do espectro eletromagnético, né? As 7 cores do arco-íris é uma faixa visível aos nossos olhos. Acima do violeta e abaixo do vermelho, os nossos olhos já precisam de equipamentos para poder detectar, né, aquela faixa. Então, as ondas eletromagnéticas elas propagam-se independentemente da presença de um meio material e possuem velocidade de propagação, né, de 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade de propagação dessa onda eletromagnética. Eu coloquei embaixo para vocês aí uma observação também, ó. Quanto maior lambda, quanto maior o comprimento da onda, menor é a energia da onda. Então, se eu fizer uma comparação entre as ondas de rádio e um raio-x, por exemplo, o raio-x é uma energia muito mais incidente em comparação às ondas de rádio. As ondas de rádio elas possuem menos energia do que o raio-x, porque o comprimento de onda do raio-x é muito pequeno em comparação às ondas de rádio, ok? Então, pessoal, essa observação, né? Claro que tem muito mais assunto, muito mais detalhes para falar sobre espectro eletromagnético, mas a ideia aqui é dar uma ideia geral para a gente poder resolver os exercícios. No meu canal eu tenho aí outros vídeos falando sobre ondas eletromagnéticas. Tendo oportunidade, assistam que vale a pena. Agora, pessoal, a pergunta aí, né, do PET de Física do primeiro ano, semana 1. Semana 1 não, semana 2, né, PET Física, primeiro ano, semana 2. A pergunta é, por qual motivo as ondas eletromagnéticas limítrofes recebem os nomes infravermelho e ultravioleta quando estão na faixa de luz visível? Eu coloquei assim, essas ondas recebem esse nome pois estão no limite, fronteira da faixa visível. Aí fica um pouco vago, né? Aí eu sempre gosto de fazer um desenho. O desenho me ajuda muito. Eu acho que pode ajudar você também. Eu fiz um desenhozinho aí, né, representando o espectro eletromagnético, um desenho bem simples, ondas de rádio, TV, radar, a luz visível, raio-x, raios radioativos, né, raios radioativos, raio-x,
a luz, radar, TV e rádio. E aqui eu coloquei, ó, né, uma faixa vermelho, uma outra faixinha aqui, o violeta. Acima do violeta nós temos o ultravioleta. E abaixo do vermelho eu tenho o infravermelho. Então, o infravermelho e o ultravioleta, eles estão numa faixa, numa fronteira, né? Eles estão na fronteira ali da faixa visível. Por isso que eles são chamados de ondas eletromagnéticas limítrofes, ok? Porque elas estão no limite, na fronteira da faixa do visível. A outra pergunta, pessoal, no número 2, né, do PET de Física, semana 2, qual onda eletromagnética é mais usada na medicina para identificação de fraturas ósseas? É o raio-x, né? Eu acho que todo mundo já ouviu o comentário, ou mesmo talvez já tenha realizado um exame de raio-x. Né? Os raios-x são radiações eletromagnéticas de alta frequência produzida a partir da colisão de feixes de elétrons com metais. Essa radiação não visível a olho nu. Ela não é uma radiação visível a olho nu, ok? É uma radiação não visível a olho nu, os raios-x, né? Porque ela está acima do violeta, né? Bem acima do violeta. Então, essa era a ideia, pessoal. Corrigir 2 exercícios com vocês, o 1 e o 2, fazer uma breve explicação sobre ondas eletromagnéticas, né? Uma breve explicação sobre ondas eletromagnéticas. Vocês têm aí no canal outros vídeos falando sobre o espectro, tá? Se inscrevam, né, para vocês poderem receber notificações de próximos vídeos. E até o próximo, se Deus quiser. Bons estudos!